Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria começar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. E eu preciso que você seja muito sincero com a resposta, tá bom? E para que haja uma sinceridade coletiva, você vai levantar sua mão respondendo afirmativamente, tá bom? Quem aqui já se frustrou? Levanta a mão. Muito bem, louvado seja Deus por isso. Eu estava aqui preocupado que era uma verdade somente que acontecia comigo. Na verdade, essa é uma verdade universal. A frustração é uma experiência reservada a cada um de nós na nossa travessia pela vida. E eu acredito, e aí foi o meu intento quando então sentado para pensar aquilo que Deus traria aos nossos corações nessa manhã, eu decidi destacar 3 das que acho sejam as principais ou mais comuns frustrações que nós nutrimos na nossa travessia pela vida. E a primeira frustração é essa, que está projetada aí. Frustração com as situações da vida. O que são as frustrações que se manifestam diante das situações da vida? São aqueles momentos e aquelas circunstâncias em que nós queremos, desejamos, planejamos, nós empenhamos esforços para que de fato aconteça, mas não acontece. O povo de Israel, por exemplo, experimenta isso. Após atravessar o deserto e estar diante do cumprimento da promessa para adentrar a terra prometida, eles tomam uma decisão. Das 12 tribos, selecionam um espia de cada tribo, e esses 12 homens vão com o propósito de investigar, de analisar aquilo que estava então diante deles como cumprimento do que Deus havia prometido a Abraão. E quando estão lá, têm percepções sobre a terra prometida. Eles olham para a terra, percebem que a terra é bela, percebem que a terra é frutífera, mas também percebem que há habitantes com os quais precisariam travar lutas para conquistar a terra. E quando retornam de lá, retornam parte deste grupo com seus corações frustrados. E essa frustração é demonstrada no diálogo que tem com Moisés, na entrega do relatório, dizendo: olha, Moisés, a terra é linda, a terra é frutífera, mana leite e mel, mas há um povo que ali habita, que diante dos nossos olhos é invencível. Então não dá para nós, vamos morrer na praia. Porque aquilo que Deus havia prometido, se depender de nós, não vai acontecer, não vai cumprir. E é interessante isso, porque a maneira como eles olham e a frustração que nutrem em seus corações determina a história futura daquela geração. Aqueles que olharam, junto com todas as suas tribos, e se renderam diante do desafio posto, eles não entraram na terra. A frustração marcou definitivamente o horizonte e o futuro daquela geração. Então essa é a primeira frustração que naturalmente na nossa travessia pela vida colecionamos. Frustração com as situações da vida. Mas há uma outra frustração que creio seja comum, que é a frustração com as pessoas. Nós esperamos das pessoas. Nós criamos nas nossas relações fraternas expectativas. E por vezes essas expectativas e essas esperanças não são correspondidas.
E porque não são correspondidas, nós nos desiludimos. Nós nos frustramos. Nós nos decepcionamos com as pessoas. E quando a gente vai para o texto sagrado, nós podemos destacar, dentre tantos exemplos, o de Jesus Cristo com um dos seus discípulos, Judas. Judas era um dos 12. Judas havia partilhado tempo, refeição com Jesus Cristo. E Judas, de alguma forma, foi uma manifestação de frustração no coração e no mistério de Cristo Jesus. 3 anos ao lado, 3 anos comendo juntos, 3 anos aprendendo, 3 anos contemplando os milagres manifestados por meio da vida e da instrumentalidade de Cristo Jesus. E depois de 3 anos de comunhão, de amizade, de confidência, da ambiência, da intimidade que Cristo nutria com os seus 12, Judas trai. E trai num ambiente muito especial, porque os evangelhos nos contam que na última ceia Jesus está reunido com os 12. E no processo de formação de assentos à mesa, há uma postura cerimonial, sendo que aquele que assenta à direita e aquele que assenta à esquerda são lugares de honra. E ainda há uma atitude cerimonial que destaca a honra dentre os presentes, que é aquele que é o primeiro servido. E o texto diz que Judas é o primeiro a receber o partir do pão, para destacar naquele exato momento do ministério de Cristo Jesus a sua atitude de carinho, a sua atitude de respeito para com aquele que por 3 anos caminhou com ele. E esse, instantes depois, frustraria o coração do amigo, traindo em troca de míseras moedas de prata. E Judas é o arquétipo das pessoas que na nossa travessia pela vida nos machucam, nos ferem, nos decepcionam, geram em nós frustração por acreditarmos, por depositarmos em suas vidas, em sua história, uma expectativa, uma reciprocidade de amizade, de entrega, de carinho, de amor, de afeto e de respeito. E quantos de nós que estamos aqui nesta manhã poderíamos tomar esse local e dar testemunhos sobre essa experiência de frustração com pessoas, amigos, familiares, gente querida, gente que partilhou da nossa história, da nossa vida, dos nossos ambientes e que por alguma razão nos machucou. Mas nós nos frustramos também, talvez essa seja a maior das frustrações, conosco. Coisas que jamais imaginaríamos fazer e acabamos fazendo. Coisas que jamais imaginaríamos dizer e acabamos dizendo. Atitudes e palavras que nos escapam e que acabam de alguma forma machucando os nossos próprios corações, a nossa consciência. Pedro é um exemplo disso. De uma autofrustração, de uma pessoa que frustrou-se consigo mesmo por conta de atitudes e palavras que não esperava ter e dizer, mas que num determinado momento se traiu. E o que a história nos conta é que aquele que momentos antes olha para o amigo e diz: olha, esse papo de morte, de que o senhor vai morrer, que vão pegar o senhor, que vão prendê-lo, não vai acontecer, porque para pegar o Senhor, alcançar o Senhor, tocar no Senhor, tem que passar antes por cima de mim. E se alguém que terá que ver a morte antes do Senhor, sou eu. E momentos depois, esse mesmo amigo, auto-enganado, que declarara com seus lábios uma intenção ingênua do seu coração de que, olha, Senhor, para chegar no Senhor tem que passar por mim 3 vezes, sem ameaça alguma da sua integridade, ninguém ameaçou matá-lo.
3 vezes ele negou relação com Jesus Cristo. Você está equivocado, eu não conheço esse homem. Chega para lá, você está me confundindo com alguém, porque eu nunca estive com esse homem. E pela 3ª vez, em alto e bom som, ali no pátio, ele declara: eu não o conheço. E nessa hora o texto diz que Jesus Cristo cruza o olhar com Pedro. E eu acho que Pedro naquele momento enxerga a alma de Jesus Cristo. E o texto diz que ele é tomado por uma dor, por uma angústia, por uma amargura tamanha, que ele sai dali chorando copiosamente. O texto na língua portuguesa não consegue trazer o que a língua grega tenta traduzir, como se ele estivesse tendo a sua alma apertada e torcida, tamanha dor, a decepção e a frustração que ele teve consigo mesmo, em saber: poxa, eu que prometi não cumpri, eu que caminhei ao lado, acabei de modo semelhante fazendo o que Judas fizera, eu traí o meu amigo. Se frustra, e porque se frustra, chora. E quantos de nós já não nos frustramos conosco? Com coisas que fizemos ou deixamos de fazer, com palavras que proferimos e, como diz Tiago, feriu, machucou, destruiu. Mas eu creio que, dentre tantas possibilidades de frustração, além das que aqui destacamos, diante das situações da vida, diante das pessoas e diante de nós mesmos, uma que abarca todas está registrada na própria palavra do apóstolo Paulo, na sua 2ª carta aos Coríntios, que convido você neste instante a acessar, 2 Coríntios, capítulo de número 12. O texto será projetado na Nova Versão Internacional para que aqueles que porventura entre nós não possuam um exemplar das Sagradas Escrituras possam acompanhar a leitura que faço na 2ª carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 7. Diz-nos assim a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. A meu ver, nós estamos diante do grande modelo de frustração. E Paulo aqui deixa muito claro qual é a sua frustração. A sua frustração se dá em relação ao espinho na sua carne. Não importa qual seja, porque ninguém sabe. O que nós temos na história, nos comentários e nos estudos são especulações. Alguns estudiosos vão dizer que o espinho na carne do apóstolo Paulo são as memórias do período em que ele perseguiu os cristãos. As mortes de sem número de fiéis que seguiram a Cristo e que por ele, por suas mãos ou por sua autoridade, conivência, foram furtados
de sobre a terra. Outros vão dizer que o espinho na carne do apóstolo Paulo é uma limitação visual por conta de uma palavra que ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 11, projetada, quando ele diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Então, uma linha bem pequena, mas existente, de intérpretes usam esse texto para dizer que o espinho na carne de Paulo, sobretudo como um escritor majoritário do Novo Testamento, imagina alguém que precisa escrever cartas à comunidade cristã da época, entregando orientações, instruções dos céus com limitação visual. Outros vão dizer que o espinho na carne do apóstolo Paulo são os seus adversários, são os perseguidores, é Roma. Outros vão dizer que o que incomoda Paulo é algo espiritual. É o seu calcanhar de Aquiles, é aquilo que revelara a semelhança de cada um de nós, a nossa humanidade. Eu particularmente acredito que o espinho de Paulo era a sua sogra, mas é uma interpretação pessoal minha. E diz a história, inclusive, que a razão de Pedro ter traído Jesus fora porque ele curara a sua sogra. Então, em troco, ele assim se comportou, mas são interpretações pessoais minhas. Enfim, não importa qual seja o espinho. Cada um tem o seu. Você sabe onde em você revela a sua pecaminosidade. Você sabe onde em você revela a sua limitação. Você sabe onde em você dói. O que importa é entender e aprender como que o apóstolo Paulo trabalhou esse espinho e como que ele lidou com a frustração de não ter o seu espinho retirado, porque 3 vezes ele pede: Senhor, tira, tira, tira. E Deus responde: a minha graça te basta. Vai ficar aí, vai permanecer aí, para que você tenha consciência de quem você é. E tenha consciência de quem eu sou. Por quê? Porque é diante da sua consciência limitada, fraca, pecaminosa, que então, rendido à minha graça, à minha misericórdia, o meu poder, que você vai ver se manifestar na sua vida o extraordinário dos céus. Eu já disse isso aqui, peço licença para repetir, como exemplo do que, de fato, estamos tratando. Há uma canção da época do Josimar Bianchi, porque ele já nasceu cantando e tocando, acredite nisso que eu estou dizendo para você. E estava lá Josimar, há algumas décadas atrás, com o violãozinho dele, tocando no berçário, junto com os outros bebês, ele reunia os bebês e ficava lá, cantando uma música que todos nós cantamos: com Cristo no barco, vai. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Muito bem. Quem não cantou isso aí, né? A gente precisa crescer, amadurecer e ressignificar a nossa fé. Por quê? Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas nem sempre passa o temporal. Essa mensagem triunfalista, diabólica, rasa, que tem sido apregoada nos meios de comunicação e postada nas mídias sociais, não encontra respaldo bíblico. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas a presença de Cristo no barco, a presença de Cristo nas nossas vidas, não nos isentam das tempestades. E pode ser que recaia sobre nós um dia de uma tempestade torrencial, mas pode ser que alguns entre nós estejam enfrentando essa tempestade há semanas.
outros há anos. E pode ser que dentre esses que estão sendo alvejados por essas tempestades, nunca em vida contemplarão as tempestades ou esta tempestade cessar. O maior milagre que, no meu entendimento, nós temos registrado na narrativa dos evangelhos, quando então o barco de Cristo Jesus, migrando o mar da Galileia, é alvejado à semelhança de qualquer barco naquela noite, não é a presença de Jesus. Perceba, Jesus no barco não isentou os discípulos de serem alvejados pela mesma tempestade que todos os outros demais barcos experimentaram. O maior milagre naquela noite não é Jesus mostrar, conforme os evangelhos queriam demonstrar, o seu poder sobre a natureza, porque no conjunto de tese judaica para a validação do poder e da natureza messiânica de Cristo Jesus, os evangelhos vão dizer que Jesus tem o poder sobre a morte, Jesus tem o poder sobre a natureza e Jesus tem o poder sobre os espíritos imundos. Mas não é esse o maior milagre daquela noite. O maior milagre daquela noite incomoda os discípulos. Incomoda porque a tempestade está caindo, as águas estão entrando dentro do barco, e quando eles olham, Jesus Cristo está dormindo no meio da tempestade. Como assim? Como assim? Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. É o Espírito Santo de Deus habilitar você, todos nós, a dormirmos em meio às tempestades da vida. É o poder dele se aperfeiçoando diante da minha fraqueza, da minha finitude, da minha pequenez. Não tem a ver com as minhas competências, com os meus méritos, com os meus caprichos, tem a ver com a graça dele. Tem a ver com a graça dele. Foi isso que Paulo entendeu e foi isso que Paulo aprendeu. A minha graça te basta, vai ficar aí. E pode ser que Deus esteja já falando com você nesta manhã, vai ficar aí. Para que por meio desse espinho, por meio dessa tempestade, você possa experimentar do sobrenatural dos céus, não necessariamente sobre as circunstâncias, mas sobre o seu coração. Para que, mesmo que tudo esteja ao caos ao seu redor, eu te darei força e poder para que com paz, você deite, durma e usufrua de uma noite de descanso, de renovo, certo de que depois de uma longa noite, necessariamente, como aprendemos no domingo passado à noite, seremos surpreendidos por um novo amanhã. A tristeza, a dor, a decepção, a frustração pode durar uma noite. Mas a alegria, a paz, o contentamento vem pela manhã. E Paulo aprendeu isso. E eu queria tirar 3 benefícios de como que, à semelhança de Paulo, você e eu podemos extrair, diante das nossas experiências de frustração. E o primeiro benefício é este: as frustrações nos ajudam a não criar expectativas irreais. E a gente é mestre nisso aqui. Criar expectativas que transcendem a realidade. Nós precisamos entender e aprender de uma vez por todas de que a nossa vida não é uma série da Netflix. A nossa vida não é um palco onde nós vamos interpretando de forma dramatúrgica a existência. Não, a nossa vida, ela se dá diante de uma realidade cujas contingências, cujas sucessões de noites e dias
de tempestades, de mar bravio, vão abrindo espaço para dias ensolarados, de mar calmo e que de repente muda tudo de novo. A nossa vida, a nossa existência é e será permanentemente marcada de altos e baixos, de ganhos e perdas, de alegrias, mas de choro. Nós precisamos entender e aprender isso. A vida possui o seu próprio contorno, o seu próprio contexto, a sua própria dinâmica, a sua trajetória, seus personagens. E uma visão um pouco mais atenta, madura, sobreposta, vai nos fazer enxergar a vida como ela é. Lembrando que isso que vivemos hoje não é plano de Deus. Isso que nós vivemos hoje é fruto da desobediência do nosso primeiro pai, representado lá na narrativa bíblica de Gênesis por Adão e Eva. Nós somos de natureza adâmica. E como descendentes do nosso grande pai Adão, a expressão hebraica é Adam, que corresponde a essa primeira porção da humanidade, que dá origem a todos os que nos antecederam e, consequentemente, a nós e aqueles que nos sucederão. Somos regidos por vontades próprias, carnais, desejos maus, não há um justo, um sequer. Daqui, olhando para cada pessoa neste auditório, eu vejo santos e santas, lindos, perfumados, bem arrumados. Mas por detrás da nossa estética, da nossa indumentária, das nossas maquiagens, das nossas credenciais, há uma natureza que nos identifica a todos como iguais. E essa natureza é uma natureza pecaminosa, que traz consigo, dentro de cada um de nós, uma besta fera que toda a manhã espreguiça, na tentativa de se despertar, de sair e de se manifestar diante de nós para não só ferir a nós mesmos, mas ferir aqueles que estão conosco. E se nós não andarmos pela vida entendendo que essa realidade que hoje experimentamos é uma realidade regida por situações e circunstâncias que nós não controlamos, que essa vida é regida e controlada por vezes com a manifestação de vontades alheias à nossa vontade. Quantos de nós já não fomos alvejados pela maldade do outro, pela imprudência do outro? Quantos de nós já não fomos esbarrados pela injustiça, pela inveja, pelos ciúmes? Oriundo da humanidade, o mundo jaz no maligno. O Salmo 115 vai dizer que os céus foram entregues a Deus, onde então é manifestada a vontade dele. A terra foi entregue aos homens e aos filhos dos homens. A injustiça, a maldade, a desigualdade, a crueldade que nós contemplamos todos os dias, não tem a ver com a omissão de Deus, com o mau humor de Deus. Tem a ver com a autonomia humana, gananciosa, pecaminosa, que faz com que os recursos que existem sobre a terra hoje, capazes de nutrir a fome de toda a terra e ainda sobrar um terço, fique na mão de meia dúzia. As 18 pessoas mais ricas do planeta possuem patrimônio igual à metade mais pobre do planeta. Imagina 18 pessoas tendo em mão o que 4 bilhões de pessoas têm. E essa é uma realidade que nos cerca. Realidade Brasil. As 6 pessoas mais ricas do Brasil possuem patrimônio igual a 60% da população brasileira. Me explica uma coisa dessas. É a maldade, é a crueldade. Então a gente não pode andar pela vida criando expectativas irreais, que nós vamos experimentar o céu na terra de forma plena. Não vamos. O mundo, como está aqui,
só será revertido no novo céu e numa nova terra quando Jesus Cristo vier. E então consolidar o seu reinado sobre tudo e todos. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos sujeitos a sucessões de dias e de noites. Estaremos sujeitos a estar migrando o mar da vida de forma calma, serena e tranquila, como diz a canção. E de repente o mar virar, a maré subir e a tempestade cair. Ontem eu estive na UPA visitando com propósito uma pessoa. E aí eu fui surpreendido por 2 outras situações de gente querida nossa, que estava lá. Gente que até anteontem estava tudo pleno. Até ontem pela manhã estava tudo bem. E de repente, a vida dá uma reviravolta. Está lá agora, internada. Outra está enfrentando uma circunstância, uma situação que não provocou, não procurou, mas bateu e se impôs sobre a sua vida, sobre a sua história. Gente piedosa, gente temente a Deus, gente do bem. Mas que está aí, sujeito e sujeita às contingências da vida. Então a gente precisa colocar o pé no chão, aprumar de forma correta o nosso coração. Quando Jesus, por exemplo, chega, há uma expectativa irreal com relação a ele. Chegou o grande Messias, chegou aquele então que colocará Roma debaixo dos seus pés, chegou aquele que colocará então de forma plena, armada, bélica, organizada, um grande exército para colocar Roma no seu devido lugar. E aí se direcionam a Jesus dizendo, então, quando? Que horas? E ele olha assim e fala assim, quando, que horas, o quê? Que o Senhor vai então colocar Roma debaixo dos seus pés. Que horas que o exército vai chegar? Que hora que os anjos vão então com espadas fumegantes aqui arrancar a cabeça de todos os soldados romanos? E aí então Jesus para, opa, vamos direcionar os nossos olhares de maneira correta para a existência. O meu reino não é deste mundo. Eu não vim para ser servido. Eu não vim para manifestar de forma arbitrária a minha vontade. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai, me entregar por amor a vocês. Mas antes disso, servir. E aí fica imaginando os discípulos recém-organizados como corpo apostólico, ouvindo isso junto com os demais que nutriam essa expectativa irreal, frustrados. Como assim? Eu estou achando que o Senhor me chamou para um negócio que ia dar certo. Eu estou achando que o Senhor me chamou para comandar um centurião de homens, para poder então marchar contra Roma, e o Senhor veio dizer para mim aqui agora que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. Expectativas irreais. O próprio apóstolo Paulo nutriu no seu coração expectativa irreal, talvez crendo por conta da sua experiência com a pessoa de Cristo manifestado por aquele homem que na trajetória para Damasco faz cair do cavalo, literalmente caiu do cavalo, de que por conta disso pediria ao Senhor que retirasse o seu espinho e esse espinho seria retirado, expectativa irreal. Nós idealizamos muito, nós criamos expectativas demasiadas. Por exemplo, com a oração. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração, achando, de forma consciente ou inconsciente, de que a oração é uma varinha de condão que a gente bate e então tudo acontece? Ah, se Deus respondesse sim a todas as nossas orações. Caos total. Tem inclusive um filme, O Todo-Poderoso, interpretado por Jim Carrey, em que ele toma o lugar de Deus por um breve período. E ele está lá,
sendo bombardeado com orações de todo o planeta, ele já não está aguentando mais ouvir aquilo, ele entra no computador celestial e dá sim para todo mundo. Sim. Caos. E graças a Deus, ele não responde todas as nossas orações. Eu já desejei o mal para uma pessoa em oração. Você sabe o que é isso? Você ser alvo de uma injustiça, de uma dor que te machuca, machuca a sua família e a sua humanidade manifestada diante de Deus. Porque isso é autenticidade. Não há nenhum pecado nisso, tá? Porque o que Deus espera de nós é coerência. Deus chegar e falar, Deus, está doendo. E já que eu não posso fazer justiça, faça. Promova logo para o céu ou para o inferno, mas leva essa criatura. Seja assim, não precisa se manifestar, mas seja sincero consigo mesmo. Nunca passou no seu coração um desejo ou um pensamento nesse sentido? Expectativas. Expectativas, inclusive, com relação ao próprio Deus, acreditando que Deus fará aquilo que a gente acha que Ele deveria fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a minha vontade aí nos céus como aqui na terra. Esse é o nosso desejo. A nossa frustração nasce das nossas expectativas exageradas. Então, pé no chão. Olhos e ouvidos atentos à realidade para entendermos que isso aqui não é plano de Deus. Mas Deus prometeu passar conosco por essa realidade, de mãos dadas conosco. Não necessariamente tirando de sobre nós as tempestades, mas habilitando-nos a dormir mesmo em meio às tempestades. A passar por vales de sombra e morte, na certeza de que nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado trazem consolo. É isso que você precisa guardar no seu coração e permitir que vez por outra venha à tona para fortalecer a sua mente, para fortalecer o seu coração, certo e certa de que aquilo que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que isso que os nossos olhos hoje contemplam. É para lá que nós rumamos. Não sós, mas o Senhor é conosco. O Senhor dos exércitos é conosco. Não necessariamente transformando as situações, mas transformando o nosso interior e nos fortalecendo, habilitando-nos a encarar a vida como a vida é. Sem ingenuidade, sem infantilidade, mas com fé, com coragem, certo de que o Senhor está conosco todos os dias. E uma promessa que se repete 366 vezes no texto sagrado é: não temas. Uma para cada dia no ano e ainda sobra para o ano bissexto. Não temas. Não temas. A gente precisa crer no que a gente canta, no que a gente lê. Porque do contrário são apenas palavras soltas ao vento. O segundo benefício que podemos extrair das frustrações é que a duras penas nós aprendemos que nós não podemos controlar a vida plenamente. E a nossa geração deveria ter aprendido isso em 2020. De que a vida nos escapa. Podemos comprar agendas. As papelarias do nosso Brasil foram invadidas nesses últimos dias com as compras escolares, com as compras corporativas. E lá nas relações de compra, estão lá as nossas agendas, os nossos planners. Para quê? É só para nutrir esperança no coração, porque a gente não tem garantia alguma de que vai acontecer. Ah, é para não fazer? Não estou dizendo que não é para não fazer. Eu estou dizendo assim, faça, mas entenda uma coisa, você não controla, você não tem em suas mãos a garantia de que isso que você está planejando e sonhando há de acontecer.
Então coloca lá, ó, meu plano, meu desejo, meu sonho é esse aqui. Se depender de mim, eu vou fazer isso aqui. Mas esteja preparado para a vida rasgar essa página de ponta a ponta. Puxar de debaixo dos seus pés o tapete. Porque isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você, em diversas áreas da vida e da existência. Tiago, num belíssimo texto que está aí projetado, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essas são as palavras de Tiago a nós que achamos que controlamos a vida, que temos a vida na palma das nossas mãos. O que ele está ensinando aqui de fundamental e que por vezes nós perdemos acreditando que nós controlamos a vida é de depender e confiar em Deus. Nunca teve a ver com o seu emprego. Nunca teve a ver com a sua inteligência. Nunca teve a ver com a sua influência, com o seu diploma, com a sua casa, com o seu carro, com o seu patrimônio, bens, conta bancária. Nunca teve a ver com isso. Mas com a renovação do fôlego da vida todas as manhãs. Por quê? Porque se um de nós, na nossa realidade de existência, formos esbarrados por algo que nos coloca totalmente inválidos sobre uma cama, ou formos surpreendidos pela cessação do fôlego da vida da noite para o dia, e aí? Dia 24 de dezembro de 2023, 12:40. Um amigo, pastor da Igreja Batista em Irajá, pastor João Emílio Cutis, termina o culto, seu sogro, seu cunhado, seu sobrinho, entram no carro com um plano: se encontrar com a mãe, com a esposa e com a avó. Por quê? Porque é domingo, véspera de Natal. 12:40, com um plano de chegar, são surpreendidos por um veículo que passa em alta velocidade, e depois da história então compreendida, passara por uma blitz policial, não para, perseguidos, cruzam a rua, abrem a janela do veículo e começam a atirar em direção ao carro e ao ônibus que está ao lado. Uma bala passa de raspão sobre a cabeça do pai e uma bala pega exatamente aqui no peito e fica alojada na C4, C7 da coluna. Uma bala de fuzil. O pai e o filho médicos. Pessoas que têm dedicado sua vida, sua história, seu tempo, sua inteligência para salvar, para curar. Pessoas piedosas, fiéis a Deus, que foram surpreendidas com uma contingência injusta da vida. E eu sei que tantos outros aqui teriam tantas outras histórias para contar, para nos lembrar
de que a vida nos escapa, de que nós não controlamos a existência. E talvez por essa razão que Jesus Cristo fez questão de colocar a ansiedade presente no Sermão do Monte. Porque o que é a ansiedade? É a vida mostrando para nós o seguinte: você não controla nada. Nunca controlou. Nunca vai controlar. Para superar as frustrações, já que são inevitáveis, talvez o melhor caminho seja este aí: nos realizarmos no ressuscitado. Sabe por quê? Porque as frustrações trazem à tona a nossa finitude. Sabe qual que é a grande frustração nossa? Sabe o que de verdade a gente, como ser humano, não suporta? É a verdade sobre a morte. A morte é, naturalmente, a nossa maior frustração. Por que a gente se incomoda com a morte? Sabe por quê? Porque a gente não foi feito para morrer. Esse não foi o plano de Deus. Foi consequência do pecado. Mas é a realidade que se manifesta ao nosso redor. É uma realidade que diariamente bate diante dos nossos olhos e diz o seguinte: olha, está acabando. Você está cada dia mais longe do seu berço e mais perto da sua sepultura. Por conta do ofício pastoral, incontáveis vezes eu precisei trafegar por cemitérios, por onde eu morei e onde eu exerci o ministério pastoral. E eu tenho uma prática, talvez não tão usual ou adequadamente vista por outros, mas que é de andar lendo os escritos nas lápides no cemitério. E sabe uma coisa comum em todas elas? Você tem uma data de entrada e você tem uma data de saída. A data difere, mas tem algo que definitivamente é idêntico em todas. É um tracejado que separa o dia em que você entra do dia que você sai. Esse tracejado é um negocinho assim, ó. Às vezes menor, um pouquinho maior, mas é isso aqui. E esse tracejado é o símbolo da nossa existência. Semana passada, o Gustavo entrou em crise dentro do carro. O que foi, filho? Pai, eu estou numa angústia. Falei, meu filho, com 12 anos de idade, com angústia. Eu achei interessante, sabe por quê? Ele falou assim: pai, a vida está passando muito rápido. Gente, eu fiquei muito feliz por isso. Se ele aos 12 anos já está conseguindo entender que a vida está passando rápido. Aí eu falei com ele: filho, sabe qual que é o grande ponto? É que o nosso medo não é a vida acabar. Porque a morte é universal. O nosso medo é chegar lá no final e descobrir que nós não vivemos a vida. Tem um poeta brasileiro que, por meio da musicalidade, diz: queria ter amado mais, sonhado mais, brincado mais, abraçado mais, beijado mais, deixar de me importar com aquilo que não vale a pena.
Eu não sei se já te disseram isso, mas o que de fato vale a pena na vida, a gente não compra. A gente não pega. Um dos momentos mais extraordinários da minha existência com a minha família é sentados ao redor da mesa, tendo para comer 3 ovos e um punhado de farinha. Não tem a ver com o que está sobre a mesa. Tem a ver com o que está ao redor da mesa. Não tem a ver com o que está na nossa conta bancária. Muita gente hoje pode comprar a festa que quiser, mas não tem condições de usufruir da alegria que deseja comprar, mas o dinheiro não compra. Eu conheço gente tão pobre, mas tão pobre, só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Pessoas que já se perderam pelas postagens das redes sociais, comprando o que não tem, com dinheiro que não... comprando com dinheiro que não tem, o que não precisa. Para quê? Para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para a gente. Olha onde nós fomos parar. E sabe qual que é o remédio cristão para essa grande frustração da vida? É a ressurreição. O remédio cristão que a fé cristã nos dá diante da maior frustração, que é a morte, é que Deus nos promete a ressurreição. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, ao fecharem os seus olhos aqui, contemplarão de imediato a presença de Deus. Essa é uma coisa que dinheiro definitivamente não compra. Os discípulos ficaram frustrados por 3 dias. Muitos que passaram naquele dia olharam para o Gólgota, vendo Jesus crucificado como um bandido. Pensaram ou disseram: acabou. Derrotado. Acabou. E voltam eles e ficam ali, reunidos, em oração, frustrados, desesperados. E 3 dias depois, o poder do Espírito Santo de Deus tira Jesus Cristo do mundo dos mortos, ele reaparece e diz para as mulheres: vão lá. Vão lá. E dizem que eu ressuscitei. Agora a morte não tem mais a última palavra agora é ressurreição. Reúna os meus amigos, os meus discípulos, e não esqueça de chamar Pedro. Eu quero estar com Pedro novamente. E eles têm a grande surpresa de olhar e de ver o amigo que fora levado pela morte vencer a morte e dizer: eis que estou convosco todos os dias. Quer superar as frustrações da vida? Segura na mão de Deus e vá. Segura nas mãos do ressuscitado. Sabe por quê? Porque nós vamos morrer, tudo vai acabar, mas na hora em que essa existência não programada por Deus se encerrar, aí nós vamos começar a viver os sonhos que Deus tem reservado para cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos andar cada dia desse ano de 2024 e o resto da nossa existência entendendo isso. Nós não fomos feitos para aqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos crer e, fortalecidos por essa fé, entender que o Senhor está conosco. E mesmo que a injustiça se manifeste, mesmo que as contingências da vida tentem nos derrubar, e se porventura a morte se manifestar, o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro,
Por quê? Porque no dia em que eu fechar os meus olhos aqui, eu vou imediatamente, numa fração de milésimos de segundos, abrir e contemplar o meu eterno Pai que está nos céus diante de mim e viver com Ele a eternidade para todo o sempre. Espera, são só 3 dias. Não se desespere. Espere. Só 3 dias. E se você conseguir esperar 3 dias, a vida virá com cor, beleza e leveza para se manifestar diante de você. Feche os seus olhos, eu queria orar com você e queria orar por você. Mas eu queria dar a você antes a oportunidade de reagir a isso que Deus falou com você nesta manhã, porque eu estou certo de que Deus falou com você. Então aí, a partir daquilo que tem, durante esses últimos minutos, se manifestado no seu coração e na sua alma, abra o seu coração e converse com Deus. Coloque diante dele as suas frustrações, suas dores, angústias, medos. E diga: Deus, eu quero segurar nas mãos do Jesus ressuscitado. Eu quero andar de mãos dadas com aquele que é a vida abundante. E peça: Deus, eu preciso do auxílio do Teu Espírito Santo para, com fé, aguardar 3 dias, para então contemplar o meu Senhor ressuscitado. Deus, que o Senhor possa, por intermédio do Teu Espírito, vasculhar cada coração e, a partir da manifestação de cada vida aqui, realizar o Teu querer. Derramar da Tua paz, da Tua alegria, de modo que, ao levantarmos os nossos assentos e caminharmos em direção à vida, saibamos que este tempo é um breve tempo e não foi o plano do Senhor para nós. Mas seguros e certos de que o Senhor está e estará conosco. E prepara, ó Deus, os nossos corações para aquele grande dia, quando então terá definitivamente cessada da existência a injustiça, o ódio, a crueldade, a inveja, a dor, a maldade, a atrocidade, a manifestação do mal, da injustiça. Aquele dia em que um novo céus e a nova terra serão povoados pelos teus filhos e filhas. Com o Senhor, para todo sempre.